Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Segundou com o Palmeiras na liderança, hein, cara? Rodada sensacional a de ontem. Verdão venceu os Tricas por 3-2 de virada, com polêmica, é claro, mas venceu. Teve poder de recuperação, de reação no segundo tempo. E o Cheirinho perdeu, né, cara? Perdeu pro Bahia. Cruzeiro empatou com o Sport, então rodada sensacional aí. Verdão é o novo líder do Brasileiro antes dessa parada aí da data FIFA. Vamos acompanhar aqui o pessoal aqui do G4 com o Paulo Massini, estão falando a respeito desse pós-jogo aí, beleza? Quem ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like para fortalecer e sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, peço que me entendam bem no que eu vou falar aqui, mas eu preciso dizer a todos vocês que eu estou muito contente com isso ter acontecido num clássico do tamanho de São Paulo e Palmeiras, em que 2 das 4 maiores torcidas do Brasil estão envolvidas, que a audiência é gigantesca, que é um clássico que valeu a liderança do campeonato, porque a arbitragem brasileira é um desastre há muito tempo. Há muito tempo. O Rodrigo Martins Sintra, que assumiu o comando da arbitragem, conseguiu piorar o que já era ruim. Mas muito. Muito. Já era ruim. Eu tenho saudades do Gaciba. Do Gaciba que vinha a público. O CNM também eu achava um desastre. E aí... Isso tem acontecido em vários jogos, gente. Aconteceu no sábado. Você vai para quarta-feira, tinha lance assim. Você vai para o fim de semana passada, tem. É na divisão D, na C, na B, na A, na Copa do Brasil. É um horror a arbitragem brasileira. Só que hoje estamos falando de 2 das maiores torcidas do Brasil, num clássico que o país inteiro viu, tá? Que valia a liderança. E aí a gente tem uma arbitragem grosseira. O Brasil não é uma ilha. Os clubes brasileiros, a seleção brasileira participam de um sistema que tem futebol na Argentina, na América do Sul, no planeta inteiro. E estes mesmos árbitros vão ao Mundial de Clubes e apitam bem. Apitam bem. O próprio Abel, o Ramon Abate Abel, não foi mal na sua participação internacional. Então é inacreditável que o Campeonato Brasileiro seja guiado desse jeito. Agora, hoje o São Paulo está reclamando, amanhã... Talvez pela pressão, talvez até por isso o Abel não tenha falado nada. Achei que ficou devendo, o Massa pode falar disso depois. Amanhã vai se inverter. Mas o que não pode é carregar essa discussão, a arbitragem precisa mudar. Precisa acabar com isso, porque não tem jogo. Você tem, nós vamos ficar falando 1 hora de apito aqui. E é difícil, apesar da virada ter sido épica, a gente não partir para esse caminho, porque a arbitragem influenciou no jogo. Não tem jeito. Posso discordar de uma coisa? De tudo. Tudo que você falou é verdade. A arbitragem brasileira piorou consideravelmente depois da troca do comando. Todo mundo tem a sua reclamação, mas o que aconteceu ontem não foi um jogo normal como outros, né? O jogo de ontem precisa ser investigado. Porque, Napoleão, a gente não está falando de um árbitro inexperiente numa situação... Não, estamos falando justamente do Ramon Abate Abel, que hoje está considerado um dos principais árbitros do país. Possivelmente de Copa do Mundo. Nós não estamos falando de um pênalti. Nós estamos falando de 90 minutos. De influência em 90 minutos. Isso raras vezes acontece. Não estou nem falando da não interferência no VAR. Toda a responsabilidade dos lances interpretativos, aliás, ele estava bem colocado em todos eles, é do Ramon Abate Abel. Porque o mais fácil agora é a gente colocar tudo no mesmo balaio. É a CBF afastar o árbitro e o VAR do jogo do São Paulo com o Palmeiras e do jogo do Bragantino com o Grêmio. Já aconteceu. Comparem as escalas. Quem são as pessoas envolvidas? Qual é o árbitro de Bragantino e Grêmio? Qual que é o árbitro do Choque Rei? Né? E o que aconteceu ontem não é normal. Não é normal mesmo. É um jogo que vai ficar conhecido como alguns jogos do futebol brasileiro. O Vessone está até bravo comigo, que eu já lembrei. O jogo do árbitro. O jogo do Castrilli, o jogo do Amarília. Assim como aconteceu em Portuguesa, para quem é mais novo, Portuguesa e Corinthians, nesse mesmo estádio aí, ficou sendo o jogo do Castrilli, que era um árbitro dos principais da América do Sul, convidado para apitar no Campeonato Paulista e que, num jogo, definiu todos os lances polêmicos a favor de um time só. E acabou afastado e nunca mais voltou. Então, o jogo de ontem é o jogo do Ramon Abate Abel. É o clássico do Ramon Abate Abel. Não é nem um jogo considerado, como esse recente São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque, como o pênalti do Vitor Roque, o jogo do Flávio de Souza. Aquilo é um lance no jogo. Esse jogo foram todos os lances, né? Então, a interferência da arbitragem e do árbitro. De novo, eu eximo o VAR, que no Brasil não serve para nada. Ou ele entra demais, ou ele não entra. E é uma outra situação.
E, de qualquer forma, o presidente do São Paulo, que não apareceu aí nas sonoras, porque ele só postou e acabou de gravar um vídeo... A gente vai ver daqui a pouquinho. Ele está exigindo o áudio do VAR, né? Que, nesse caso, não precisaria necessariamente ter acontecido, porque o Ramon Abate Abel não vai ao VAR, se recusa a ir ao VAR. Mas é importante dizer que eles conversam entre eles em todos os lances. Né? O então, jogo tem um alguma conversa teve. Do tipo, esse lance aqui, não é nada, segue o jogo. Isso, no mínimo, tem. Esse jogo, essa arbitragem, ela precisa ser investigada. Ela precisa ser investigada. Ela não é uma arbitragem usual, ela não é a mesma arbitragem, não é um erro só. Mas, Arnaldo, você não discorda de mim. Não, a questão é que esse jogo o Brasil está vendo. Não, mas não é só isso, não. Tem vários jogos invisíveis com muitos erros assim. Eu sei, mas em tese foi escalado para esse jogo o principal árbitro do país. Então, nada justifica a arbitragem que ele teve, a não ser uma coisa que a gente não saiba. Então, a gente precisa saber. Porque o que vai acontecer agora não é o São Paulo, que não vai jogar mais contra o Palmeiras. Você já viu o que aconteceu ontem. A gente não mostrou aí, mas é o Boto, dirigente do Flamengo. O que vai acontecer agora? Quem vai para cima dessa situação e vai ficar espevinhando até o final dos tempos é o Flamengo, que é o adversário do Palmeiras neste campeonato. E ainda há jogo direto, né? E que é tão forte como o Palmeiras. É aí que nós vamos chegar à discussão. Porque o Flamengo e o Palmeiras, inclusive na questão da Libra, curiosamente, que o São Paulo também está ao lado do Palmeiras, só que ninguém sabe disso, porque quem se coloca é a Leila, em nome dos times da Libra. Flamengo e Palmeiras é um outro embate. Porque o embate do São Paulo com o Palmeiras, além de estar muito distante em termos técnicos de investimento, em termos de bastidor, é uma covardia. O São Paulo não é um time que se represente hoje. E aconteceu o que aconteceu na casa do São Paulo, é uma coisa... Não surpreende, por incrível que pareça, mas é o retrato da fragilidade institucional que o São Paulo vive, né? Uma fragilidade completa. O único representante do São Paulo que usou a palavra correta sobre o jogo foi o treinador do São Paulo, que nem brasileiro é. Foi um escândalo. Não foi uma arbitragem normal. E ele nunca falou de arbitragem, né? Ou até então não tinha falado de arbitragem. Foi um escândalo. Não foi uma arbitragem trivial. A partir de agora, o que eu espero é que o árbitro e sua arbitragem sejam investigadas. O que não vai mudar é que esse jogo vai ficar conhecido, além da virada, além dos jogos, dos embates, que teve muita coisa interessante em termos de futebol no jogo de ontem, inclusive o poderio do Palmeiras na virada, nos 30 minutos finais, vai ficar conhecido como o jogo do Ramon Abate Abel, né? E isso ele vai ter que arcar pro resto da vida, assim como o Castri teve que arcar e outros tantos. O que aconteceu ontem não é uma arbitragem normal, não é um erro só, é uma arbitragem tendenciosa, suspeita, que precisa ser fiscalizada, simples assim. Não sei se o São Paulo vai requisitar, daqui a pouco a gente vai ouvir o presidente Casares, segundo o Casares. Mas tem um outro detalhe sobre o VAR, né? E eu estou falando que isso acontece porque, se a gente for lembrar o ano passado, o pênalti não dado a favor do Grêmio em Itaquera para o Corinthians, se você vai ao VAR, eles dizem qualquer coisa e aquilo é uma explicação. Então, o áudio do VAR, ele pode ser ali, olha, não é nada, e segue o jogo. Não, mas eu também gostaria de ouvir o áudio do VAR, acho que todo mundo gostaria de ouvir. Sim. Acho necessário pedir. Né? Precisa ouvir, porque o VAR pode ter chamado o Ramon para ele olhar. O jogo não teve lances. O Ramon não simplesmente falou, não vou porque eu vi e não vou marcar. Aí tem que deixar claro, porque às vezes a gente está culpando o VAR e ele chamou o Ramon, talvez. Vamos só confirmar se ele chamou. Isso, né? Vamos deixar a justiça, pelo menos, acontecer. Porque às vezes o cara está sendo destruído e ele falou, Ramon, eu peço a revisão para você, na minha visão foi pênalti. E o Ramon pode ter virado para ele, meu amigo, eu vi, estou a 3 metros e não vou aí. Olha, então, só para ilustrar, Massa, antes de você, a Helena que está sempre com a gente aqui, ela fala, não tem áudio, não tem. Tem porque o jogo todo ele é revisado. Ele é gravado, então eles estão ali conversando. No mínimo, tem o seguinte, segue o jogo, é um áudio. Eu preciso fazer um contraponto na fala do Arnaldo, porque ela exige, a minha consciência exige que eu faça. Né? O jogo não foi só tendencioso, arbitragem a favor do Palmeiras, não.
O Ramon Abate-Abel, o mesmo que não marcou aquele pênalti ridículo do Arrascaeta, Palmeiras e Flamengo no primeiro turno, é o mesmo, né? E é péssimo árbitro, como você disse, e é escudo FIFA, um dos melhores do Brasil. Prestigiadíssimo, né? Então, assim, teve cotovelada no Sousa, né? Um lance de jogo, foi no lance do gol do Palmeiras. Teve o segundo cartão amarelo para o Bobadilha no lance promissor do Alan, quase entrando na área, que ele não deu, e o Crespo, inteligente, tirou o Bobadilha na sequência. Sobre os lances, é pênalti, ponto final, certo? Essa é uma discussão importante que precisa ser colocada. Foi pênalti, ponto. Agora, nós tivemos outros lances que acabam sendo diluídos porque houve a virada, né? Porque o Palmeiras conseguiu virar. Um jogo em que ele estava muito mal e foi muito mal no primeiro tempo, totalmente amassado pelo São Paulo, pelos 3 zagueiros e os 3 volantes. Então, a questão da arbitragem, sobre a investigação que o Arnaldo fala, tem que ter em todos os jogos, não é só nesse. Eu sou o primeiro a concordar com isso. E eu vou tirar o Palmeiras dessa discussão. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Se tivesse, né, jamais teriam deletado uma linha que eu não esqueço. Não adianta. Mas naquele jogo estava 1-0 Palmeiras e o Veiga perdeu o pênalti. A gente tem que lembrar disso. Eu estava aqui nessa bancada. Mas o Veiga perdeu o pênalti. Se faz 2-0, entendeu? O jogo é um organismo vivo. Ok, ponto. Circunstâncias, então, elas mudam o jogo. Agora, é importante, eu acho muito hipócrita o Crespo, que jogou na Argentina e no futebol italiano sem VAR. Quer dizer, ele não viu nada, não viu erro de arbitragem a favor ou contra, não viu nada, né? Então, agora é muito cômodo para ele também sentar lá e falar disso e não explicar como que ele morre com 2 substituições e toma 3 gols em 24 minutos. Também é muito fácil explicar, entendeu? É muito fácil também explicar o poderio de Palmeiras e Flamengo, tendo sido seus clubes incompetentes, incapazes de fazer o trabalho que deveria ter sido feito, entendeu? Então, para mim, cara, o erro aconteceu, ele é claro, ele é óbvio e emendo, o Abel perdeu uma grande oportunidade de falar, cara, você pode até usar o argumento que o Luciano errou o passe, e errou mesmo, mas foi pênalti. Ele tem vários escorrega lances, e derruba o jogador. vários lances ali que a gente pode discutir a intenção, mas que há um exagero de força ou uma imprudência na jogada e a regra não discute a intenção. Ainda sobre Abel, eu queria te ouvir, Márcio. E fora isso, eu paro por aqui porque eu fui muito crítico do Textor e do próprio João Martins, que falou aquela bobagem de esquema contra o Palmeiras. Então, Mas sobre o Fala. Abel, você falou sobre ele perder uma oportunidade. Você acha, por exemplo, que o Abel, que nas entrevistas costuma ser franco, não falou nada com uma preocupação de que na próxima rodada essa repercussão toda vai pesar contra ele? eu acho que não. Ele falou antes da resposta qual deveria ser o caminho para a arbitragem da Brasília, que é o mesmo que o meu. O cara ganha R$8.000 para apitar um jogo e muita gente acha que isso é maravilhoso, que é um baita salário. Quanto ganha um jogador por jogo? Por jogo, se for dividir 6, 8 jogos no mês, salário médio de Série A para esses 2 clubes, 500 pau. Né? Então é isso. De novo, chovendo molhado. Discutir algo que não vai sair do lugar. A arbitragem é ruim, é fraca, é mal preparada, piorou com o Sintra, estava melhor com o CNM e muita gente propondo soluções mirabolantes. Traz um cara de fora para comandar a arbitragem. Tem um no Paulista. Tem, um argentino. Então. Mas será que é essa a solução? Porque quando você evoca o Castrilli, não é o evoco, Você relembrou lembro, bem, né? relembrou bem. Porque o Castrilli? Porque é um jogo com vários lances. Não é um lance só. Insisto, esse jogo é muito diferente do jogo do Paulista do Vitor Roque. É muito diferente disso. Não é um pênalti que está sendo discutido, é a condução da arbitragem o tempo todo. Né? Então é um jogo diferente. Comandado por alguém muito experiente. Porque você podia falar, o cara não tem condição de comandar um clássico, nunca viveu essa atmosfera. Ele veio do jogo do Flamengo com o Cruzeiro. Ele é o preferido do Rodrigo Sintra. Né? E ontem, sinceramente, e assim, tecnicamente ele está sempre bem colocado. Está do lado, a interpretação é dele, é livre. Esse lance, toda vez que a gente enxerga esse lance, infelizmente, a gente desconfia de alguma coisa. Ele está atrás, ele faz o gesto de seguir o... Ele está com a visão limpa, ele está com a meia-lua. Né?
e não estar disputando a bola, ele era o Tapia era o jogador mais próximo da bola, ele iria na bola, que depois foi pro... ele ia tocar na bola. Olha esse lance aí. Ontem eu transmiti Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Cada time teve um expulso. Claramente, o Maranhão, atacante do Goianiense, dá uma chegada assim. E depois o Léo Pelé, que jogou aqui no São Paulo, no Fluminense, enfim, também repete isso. Claramente, você percebe que eles não têm a intenção. A regra não fala em intenção. Ali é um lance para machucar. Só que naquele jogo os dois foram expulsos. Ontem não. E essa é outra coisa que mexe muito, porque você não entende o critério. Por que neste jogo aí não teve chamada de VAR, não teve vermelho, não teve nada? E no outro teve? O comando da arbitragem não é o mesmo? Mas é porque eles são tendenciosos e fizeram isso para beneficiar o Palmeiras? Essa é a pergunta que eu faço. Não. Eu não tenho essa prova para falar isso. Então, esse é o ponto onde eu paro. Não, então, mas a questão não acho que é mais simples do que parece. O futebol é mais simples do que parece, né? Clubes estruturados e fortes são também estruturados e fortes nos bastidores, como Palmeiras e Flamengo. E sempre foi assim no futebol, né? Hoje, com um comando desse personalista muito sólido e que a gente elogia sempre, Leila e Abel, é muito difícil apitar algo contra o Palmeiras. Porque existe uma coesão de postura, de atitude, de declarações nas coletivas. O Abel jamais vai fazer esse jogo que você está propondo, ou sendo sincero. Ele não é sincero. O Abel é estratégico. Pro bem do time dele. Ele joga pro time dele. E tá certo ele. Ele é o técnico do Palmeiras. Ele não é técnico do Brasileirão 2025. Mas quando ele fala do futebol brasileiro, Não, ele então, se despe do cargo. Perfeito, mas essa conversinha para boi dormir não convence quem tem minimamente uma rodagem nisso aí, né? E toda vez que ele fala, advoga em causa prol do futebol brasileiro, é uma cascataça, né? Como qualquer técnico, por sinal, defende só o time dele. O que, eu insisto, esse jogo não é um jogo normal. Não é um jogo qualquer. Agora, sabe quem vai dizer lá o tal do campeonato manchado? Esse é o primeiro gol, que começa numa falta lá do Gomes no Tapia. Mais um, aliás. Não foi falta. Pô. Evidentemente foi falta, mas tudo bem. Tapia desmancha. Pô. Exato. Falta Gol em cima da cabeça. Vocês querem ver lance a lance? Podemos ver. Deixa Vamos eu ver só lance a falar lance. Peraí, antes Eu do tô sentindo lance, que Você tá não meio falou quietinho, ainda. mas- eu ainda não falei. Vamos lá. Primeira coisa, o exemplo citado aí de Castrilli, ele, pra mim, ele não serve. Família, então aí esse foi o vídeo de hoje, né, cara? A gente acompanhou aí o pessoal do Band Esporte repercutindo a respeito desse jogo que gerou polêmica sim, mas fazer 3 gols em 20 minutos na casa do rival, isso não é normal, isso é só coisa que só o Palmeiras consegue fazer e eles se esquecem disso. Outra coisa que os rivais também esquecem é o tanto de erro que já teve contra o Palmeiras, né, cara? Aí querer falar que o Palmeiras sempre é beneficiado, fácil. Querer falar que o Palmeiras sempre é beneficiado é fácil. Agora, aquele lance do Caleri lá, da linha de impedimento, o lance que sumiu o áudio do VAR e o pênalti que deram da bola que bateu na mão do Marcos Rocha, que, pô, corpo totalmente colado. Para, tantos lances aí contra o Palmeiras e agora já foi, né? E o agora já foi. E aí, agora choram as rosas, fião. Segue o líder, segue meu pau e poucas ideias. Vamos pra cima, Verdão, líder do Brasileirão, 55 pontos, o mesmo número de pontos que o Cheirinho, né? Porém, tem uma vitória a mais, com um jogo a menos ainda, sensacional. Vamos para essa data FIFA aí, com a liderança e com mais tranquilidade para trabalhar na volta. Vamos que vamos, em busca desse título, família. E é isso, é nóis. Quem não é inscrito ainda se inscreve, deixa seu like fortalecer. Avante palestras, porque é louco. Até o próximo vídeo, família. É nóis.